Deus abençoe muito vocês. É muito bom conhecer um pouquinho mais dessa vida ministerial de vocês. Então, nós estamos conversando aqui com, mais uma vez, os que estão chegando, né? O Vinícius e a Elizabeth. Eu sou a Emma Castro, somos missionários da APMT. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, querida. A todos aos queridos irmãos participantes que estão subindo os nomes aí. Que alegria ver o nome de cada um de vocês subindo. Pode interagir, por favor, deixar a pergunta e, de acordo com o desenvolvimento da entrevista, vamos respondendo. Joia! Nós queremos sempre saber essa experiência que vocês tiveram do chamado, como é que foi, o que aconteceu com vocês, como foi essa experiência de vocês para entenderem esse direcionamento de Deus na vida de vocês para um ministério missionário transcultural. Eu respondo a você. Quando eu era professor da Universidade de Cuiabá, comecei muito novo a docência, eu tinha 22 anos na época, e teve um momento que eu comecei a pregar para os meus alunos em sala de aula. E aquilo foi virando rotina. Eu sou formado em administração e dava aula das matérias de gestão de negócios, marketing, planejamento estratégico, empreendedorismo, matérias afins. E, por exemplo, falar sobre planejamento, eu sempre trazia algum exemplo bíblico. Por exemplo, Neemias ou qualquer outra coisa do gênero. E isso foi virando rotina. E eu comecei a orar ao Senhor, porque eu já tinha uma vontade de pregar o evangelho de forma mais intensa. E comecei... Eita, parece que... Tá me ouvindo, Emma? Travou um pouquinho, mas retornou. É que, só esclarecendo para os nossos internautas aqui, que a gente depende da tecnologia, né? Então, muitas vezes, a internet das pessoas, dos nossos convidados, não é tão boa, acontece alguma coisa, mas a gente vai tendo paciência, a gente vai esperando, retornando. Mas vamos lá, você continua com sua experiência compartilhando com a gente. Sim, então eu dava aula e comecei a pregar para os alunos, aquilo foi se intensificando, orei ao Senhor buscando o direcionamento daquilo que Ele tinha para a nossa vida. Eu e a Beth, nós éramos noivos na época, eu contava para ela sobre o objetivo de ser... na época eu falava pastor, até porque não tinha claro ainda a questão da missão transcultural. Eu achava ele louco. Aí, preferia o marido professor, né? Tudo certinho, né? Então, eu sempre intensificava nas conversas, ela não gostava muito, a gente tinha alguns desentendimentos, porém, com o passar do tempo, as coisas foram se clareando em nossa mente, as portas foram se abrindo, nós saímos do Mato Grosso, nos mudamos para São Paulo para fazer teologia. Eu tinha o objetivo de ser pastor ainda, gostaria de trabalhar com missão, mas eu não sabia, não conhecia distinções de missão urbana ou missão dentro do território brasileiro, ou missão transcultural, qualquer coisa do gênero. Então, no decorrer do curso de teologia, que essas informações foram chegando e foi definido em nossa cabeça que seria de modo transcultural. Mas um detalhe bem interessante é como Deus trabalha no emocional da parte da mulher. Porque quando nós estávamos na fase de relacionamento, na parte de noivado para o casamento, ele já tinha falado desse desejo de fazer teologia, de mudar do Mato Grosso para São Paulo para estudar. E eu falei assim, mas Deus não me chamou. E eu já era crente. Eu falei, mas Deus não me chamou para esse ministério. Eu falei assim, como pode? Se somos uma só carne, Deus se chamou e não me chamou. Então, passou-se mais ou menos uns 3 meses e eu fiquei com aquela dúvida, aquela angústia. E eu passei a lutar com Deus. E eu passei a fazer igual Gideão, colocava esponjinha lá fora, colocava de novo, colocava esponjinha de novo, colocava. E eu senti Deus me acordando nas madrugadas e me despertando e eu buscando a Deus em oração, até que de repente aquilo foi uma certeza tão clara e tão evidente na minha mente, no meu coração, trazendo paz. Eu falei assim, Vinícius, estou pronta para ir para São Paulo. Deus confirmou. Não é só o seu chamado, é o nosso. Isso foi muito forte. Isso é necessário, né? Essa convicção interna. Principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. Sim, porque muitas vezes a gente vê que o projeto tem um lado da esposa que tem que estar no mesmo sentir para que as coisas possam fluir, né?
Que gostoso. Sim. Aí foi o primeiro choque para vocês de Mato Grosso para São Paulo, né? Ah, Imagino. sim. E foi um choque muito grande. Eu nasci numa cidade chamada Alto Paraguai, onde nasce o Rio Paraguai, né, que passa no teu país, Ah, e que nasce na minha bom. cidade. Sim, nasce na minha cidade, então lá tem apenas 8.000 habitantes. O Sim. rio é muito mais importante que a cidade, para ter uma ideia. Certo. É muito Nossa, importante o nome muito. dele, então. Então, eu nasci numa cidade pequena, onde moram os meus pais até hoje, mora o meu irmão, alguns familiares próximos, e sair de uma cidade de 8.000 habitantes e mudar para uma cidade que tem 12 milhões, assim, do dia para a Sim. noite, então foi uma mudança muito radical que nós tivemos. Sim. E aí, depois do preparo de vocês no seminário, como foi esse entendimento de um chamado transcultural? Eu sempre fui muito aberto à questão de ministério. Eu não, embora eu queria fazer teologia, eu pensava que seria de modo pastoral, mas eu tinha em mente que não seria exatamente numa igreja local. Sim. Então eu sempre conversava com os missionários que iam visitar o seminário, eles davam suas palestras, apresentavam os desafios do campo e seus projetos, aquilo que estavam fazendo. E sempre que eu tinha oportunidade de conversar no corredor, eram as melhores partes que eu achava, onde eu tinha a oportunidade de conversar pessoalmente com eles. Sim. Me lembro bem do reverendo Gutierrez, lembro do reverendo Troquês, que foi ao seminário. Sim. Então, tivemos assim, bons momentos de diálogo do reverendo Montenegro também. Sim. Então, nesses diálogos, nem sei se vocês lembram de mim, mas isso foi ajudando a fomentar na minha cabeça, a definir cada vez mais que era mais para o contexto transcultural. Então, quando estava faltando um ano, mais ou menos, para formar, 1 ano e meio, já estava muito bem construído na minha cabeça. A importância Então, o dos... processo é o curso. Certo, dos missionários, né? Ao virem para o Brasil, tenta agendar e conversar com os seminários, porque aí também esse contato com eles, com os alunos, com certeza algumas muito pessoas importante. como vocês foram tocados por Deus através desses testemunhos no seminário. Que bom saber disso, né? Só que ele trazia os feedbacks em casa, né? Por exemplo, eu não frequentava o seminário, quando ele trazia, olha, hoje eu falei com um missionário transcultural, por exemplo, o pastor Gutierrez, que viaja a Europa toda falando dos desafios, e falava, nossa, é assim, é assim, é assim, nossa. Aí começou também isso a fomentar no meu coração também. E como Esses foi? diálogos- Sim. Não, E aí os você diálogos foram... começou a se preparar, entrar em contato com a PMT, como foi esse preparo, o início do seu preparo? No último ano do seminário, né, eu tinha algumas cargas horárias abertas e dava para poder fazer um novo curso. Então foi quando eu conheci o CFM. Eu fui por curiosidade a princípio, sem dialogar com a PMT, sem nada, fui mais por conta própria. No decorrer do curso e dialogando com o reverendo Rolim, né, que está no Uruguai, e com a Mônica e outros missionários que deram aula para nós também, as coisas foram se amadurecendo cada vez mais. Foi quando veio à minha mente, agora tem que mostrar para a agência. Ah, certo. E com a agência dentro de casa já estava conversado? Já, dentro de casa estava acontecendo já, tinha já um diálogo já. Estava um processo ainda, porque Tava. aqui o download é mais lento. É mais lento, é problema Eu de... preciso colocar esponjinha, para cada desafio eu preciso colocar esponjinha e tirar. Tá certo, é assim que tem o complemento, né? Mas que bom, então depois do preparo, aí como foi que vocês então entenderam que seriam direcionados para essa região aí, da África do Sul? Não foi sim, não foi tão fácil assim de se definir. A Beth havia trabalhado numa companhia aérea peruana no aeroporto internacional de Guarulhos e o contato dela com a língua espanhola era muito forte. Eu estudei espanhol também por 2 anos também em São Paulo, intensamente com uma professora chilena. Uhum. Então, o espanhol está muito presente na época entre nós. Então, sim, amor. Então, Sobre a África do Sul? eu vou chegar na... Tá caminhando. Agora o download tá lento. Estou desenvolvendo o Peraí. raciocínio aqui. Então, eu pensava no Chile e quando fui conversar com a PMT, eles apresentaram outros campos, né? O Uruguai, a Bolívia, o Panamá e apresentou também a África do Sul.
E eu fui conversar com os missionários que estavam nesses campos para buscar informações a respeito. E conversando com o pastor Gessé, que está aqui na África do Sul, ele me apresentou os desafios da África Austral. Então, eu achei muito parecido com o modelo de como nós trabalhamos com o discipulado bíblico. Sim. Então, foi a partir daí que a África do Sul começou a se desenhar e se apresentar em nossa vida. Uhum. Como você tomou esse processo, Beth? Você entendeu rápido? Você caminhou junto? Como foi a sua esponjinha? Como foi a sua esponjinha? Aqui não entendeu? Tá. Na verdade, quando nós definimos que estávamos abertos de fato para servir o Senhor em terras estrangeiras, nós somos assim muito sinceros ao Senhor com as nossas orações, falando: Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor. Se de fato nós somos instrumentos aqui na nossa terra, então que o Senhor nos mostre claramente. Porque assim, quando chegou o ponto de fazer o curso, era assim: nós iremos às nações, independente nós não temos um chamado específico assim, para a África, para a Europa, entendeu? Sim. Estamos abertos para servir ao Senhor em qualquer terra, em qualquer nação. Então, quando finalizamos o curso da PMT, o CFM, quando foi para definir, tipo assim, agora, checkmate, peraí, qual campo vocês? Esses são os desafios e esses são os países que de fato necessitam. Então, nós começamos a fazer o alinhamento, entendeu? Lá tem mais gente, lá já tem mais pessoas preparadas, lá está começando, lá não tem. Então, assim, nós estamos tipo fazendo aquela brincadeira de eliminação, sabe? Sim. Então, o pastor Gessé, ele foi muito sensível nisso, de mostrar as realidades do campo e mostrar também a facilidade. E o que, de fato, me cativou pessoalmente, eu acho que muito mais a mim, não sei se o Vinícius, foi quando houve essa possibilidade de trabalhar nos dois países. Um é o Moçambique, por causa do nosso idioma em português, estando morando aqui na África do Sul. Então, eu falei assim, nossa, nós vamos poder servir em dois campos ao mesmo tempo, que honra! Então, aquilo encheu muito o meu coração. Eu falei, é pra lá. Aí eu só dei uma dicasinha, assim, sabe? É pra lá, é pra lá. Sim. Ai, não, e esse diálogo, ele é muito importante. E esse momento de tomar uma decisão também tem que ser com muita oração, com certeza, muita certeza também. Por quê? Porque o pastor Agripino sempre fala, né? Missões é um caminho sem volta. Então, a gente tem que entender que a gente vai caminhar, desenvolver um projeto, mas não pensando num retorno, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, a longo prazo, se possível, né? Que joia! Então, em 2018, vocês chegaram na África do Sul. Agora, a gente vai avançando um pouquinho mais. Tá certo. Qual foi o impacto que vocês chegaram? Era aquilo mesmo ou foi totalmente desconstruído aquilo que vocês tinham pensado? Uma coisa que foi importante na nossa caminhada foi o fator tempo. Sim. Eu comecei a pensar para estudar teologia em 2009. Nós chegamos em São Paulo em 2010. Eu comecei a fazer teologia em 2011. Entrei no CFM em 2015 e nós chegamos na... Então, foi muito preparo, foi muita adaptação, foi um momento muito longo que nós tivemos, mas foi muito importante. Então, Sim. Quando nós chegamos na África do Sul, é óbvio, tem um impacto cultural quando chega num país diferente, ainda mais na África do Sul, que são 11 idiomas oficiais e tal. Mas só que o nosso coração já estava aguardando o que viria para frente. Porque não foi uma decisão tomada de uma hora para outra e vamos para o campo. Então, o fator tempo nos ajudou muito a enfrentar tudo isso, e tanto que a nossa adaptação aqui na África do Sul, é óbvio, ela é diária, mas os primeiros 6 meses foi muito tranquilo de se passar. Vocês já foram se preparando para todas essa nova realidade, né? Por isso que o tempo de preparo também ajuda, né? Muito. É a parte mais emocional. Até eu costumo falar às vezes eu tenho oportunidade de falar com alguém que ainda está a caminho, né? Fala assim, o emocional, ele é muito importante. Na verdade, ele é fundamental. Porque você já vem preparado que nem tudo são flores. Nem todo mundo vai sorrir para você, por mais que você tente se comunicar. Principalmente quem está no aprendizado, na adaptação da língua. Muitos já chegam com, por exemplo, já conseguindo se comunicar, né? Principalmente no inglês. E outros nem tanto.
mas nem todo mundo tem aquela receptividade ou a paciência de te ouvir para você desenvolver uma ideia. Uhum. Então, foi um choque, sim. Esse talvez foi o fator mais pesado para nós, a questão da língua. Eu já me comunicava em inglês quando cheguei aqui, porém eu consegui expressar tudo que eu tinha tudo que eu pensava. Porém, se alguém falasse qualquer coisa para mim, eu não conseguia entender. Eu tinha um processo ao contrário. Sim. Isso levou muito tempo, pelo menos uns 10 meses, para isso se resolver no meu ouvido e na minha cabeça. Então, o desenvolver um diálogo e iniciar um ministério propriamente dito dentro da língua inglesa foi mais ou menos um ano para isso iniciar entre nós. Sim. Então, foi o tempo mais demorado, foi a questão linguística. E nessa parte do choque cultural, que eu já queria perguntar aqui, mas alguém também, aqui, o Ale de Uberaba, ele também está perguntando qual foi o maior choque cultural que vocês tiveram? Eu acho que, principalmente aqui na África do Sul, é por causa da quantidade de línguas faladas, né? Oficialmente são 11. E o inglês é o que faz a transição. É a língua franca do país. Isso. Mas, assim, às vezes, quem é da língua coça quer te dar uma saudação em coça. Aí quem é do africano quer falar um guiamora para você. Então, assim, de imediato, nós não sabíamos fazer isso. Eu já falava assim, eu já falava em espanhol, olá! É outra língua? Eu falava morning, já para ele perceber que eu não conseguia falar, né? Sim. Então, o fator maior da adaptação e da cultura, certeza, foi a língua. Foi o fator mais difícil para nós. Certo. E alguma curiosidade sobre a cultura aí, quando vocês chegaram também? Alguma coisa bem diferente do Brasil ou tem muita semelhança? Tem semelhanças e diferenças. Talvez, para mim, o primeiro impacto que eu tive foi ver vários indianos aqui. São vários indianos que tem na África do Sul. Existem orientais também, principalmente chineses. Quando a África do Sul libertou os escravos, né, houve a abolição da escravatura, em 1834, quase 50 anos antes do que o Brasil, tiveram que trazer mão de obra de outros países. Então, a maioria deles vieram da Índia ou da Malásia. Certo. Então, existe uma presença do Sudeste Asiático aqui na África do Sul, principalmente na região do Cabo, onde nós moramos. E eu não tinha a menor ideia que havia pessoas de uma origem de cultura tão longe morando aqui. O meu primeiro impacto foi isso, porque o meu estereótipo, aquilo que eu tinha construído na minha cabeça, ou é negro ou é branco. E ver orientais aqui, então foi um pouco engraçado. O Ale de Uberaba está perguntando, e a comida? Adorei a pergunta, obrigada. Aqui se come muito com spice, né? Apimentado, a comida. Tempero forte. Um tempero forte. E aqui eles gostam muito de curry. Então, curry é, assim, tudo condimentado. E, tipo assim, aí eu saio do Brasil, por exemplo, já quebro aquele impacto do Mato Grosso para São Paulo, aquele mix de comida, de variedades de comida, que na minha mente eu falei, estou preparada para o campo, já comi isso tudo em São Paulo. Aí eu chego aqui no supermercado, onde tem aquelas comidas prontas rápidas, eu não sabia nem o que pedir. Falava, moço, tem pimenta? Não tem pimenta. Tá bom, então me dá um pouquinho. Principalmente as batatas fritas. Então eles colocavam uns pozinhos em cima, assim, tudo condimentado. Aí colocava na boca e eu jogava fora. Então, assim, tudo é muito condimentado. Eu falei assim, mas eu perguntei se tinha pimenta. Aí que eu fui aprendendo que pimenta é uma coisa e o spice, que são os condimentos que fazem parte da cultura africana, que é muito carregado no tempero. Então, Ale, respondi aí. Tá. E aqui tem café, sim, né? Tá respondendo a pergunta. O pastor. O pastor tem café, sim, Fábio Ribas, entendeu? Graças a Deus. Que bom. Outra pessoa que perguntou aqui sobre Mahatma Gandhi. Sim, ele passou pela África do Sul, ele estava na região de Durban, que fica na região leste do país. Então, ele foi estudar direito na Inglaterra. Depois veio para a África do Sul, passou um tempo aqui. Inclusive, Durban é a cidade que tem a maior comunidade indiana aqui na África do Sul. E daqui ele voltou para a Índia novamente.
Ah, que joia! Bom, para o pessoal que está chegando, nós estamos conversando aqui com o pastor missionário Vinícius e a esposa dele, Beatriz Bete, né? Eu saí Macás, Elizabeth. Beatriz, tá vendo? Já estou chamando a missionária da semana que vem, Elizabeth. Elizabeth e o Vinícius, né? Então, nós estamos conversando sobre o ministério deles na África do Sul e em Moçambique. Neste segundo bloco aqui da nossa conversa, agora nós queremos saber especificamente sobre o ministério, como é que está sendo esse projeto que vocês apresentaram aqui para a PMT, visitaram igrejas para levantar parceiros, como está o andamento desse projeto? Tá. O nosso projeto, quando nós viemos para cá, para a África do Sul, foi a convite da Igreja Reformada da África do Sul, uma igreja de origem africana, né? O africano, para quem não sabe, é uma língua majoritariamente branca, que é um desdobramento do holandês, né? Que foram os primeiros colonizadores europeus aqui na região da África do Sul. Depois vieram os ingleses também, então as duas etnias origens europeias, né? Tanto a inglesa quanto a holandesa dominaram essa região aqui do Cabo por muito tempo. Então, essa igreja nos convidou para trabalhar com eles e foi quando eles apresentaram o desafio de trabalharmos com o discipulado, que é justamente a área que nós gostamos de trabalhar. Então, tínhamos por projeto base, né, um planejamento inicial de trabalhar com eles aqui na África do Sul e eles já trabalham em Moçambique. Ah, tá. Então, eles têm muita dificuldade de trabalhar em Moçambique porque nenhum deles fala português. Exceto um pastor que já está lá. Assim, exceto um pastor que já está lá, mas que trabalha em parceria e não é exatamente da igreja. Trabalha em parceria como nós trabalhamos com eles também. Então, quando eles souberam que nós somos uma igreja presbiteriana, reformada, calvinista, envolvida com missão, e que estávamos dispostos, né, de deixar o Brasil e vir servir a África, essa igreja formalizou o convite juntamente com a PMT, né, intermédio dos diálogos com o pastor Gessé Rios, e nós viemos para cooperar com esta igreja, tanto aqui na região da África da Cidade do Cabo, como também na região norte de Moçambique, nas províncias da Zambésia, Niassa, Cabo Delgado, Nampula. Então, sim, nós desenvolvemos um trabalho de contexto binacional. Certo. E aí vocês estão trabalhando agora também com os refugiados, como vocês, através da igreja, vocês estão desenvolvendo esses projetos? A questão dos refugiados não tem uma origem necessariamente com a igreja, e sim algo nosso, pessoal, familiar. Porque existe uma presença grande de refugiados aqui na região do Cabo, e segundo informações, é um número que anteriormente já foi bem maior, do qual até mesmo o reverendo Gessé tinha um projeto voltado com isso em tempos anteriores que ele morou aqui na cidade. Então, nós percebemos, né, que há pessoas que ficam na porta do mercado pedindo alimento, em sinal de trânsito, na estação de trem, deitado nas calçadas. Então, essa iniciativa nossa com os refugiados e com moradores de ruas é algo pessoal e familiar, que nós mesmos preparamos a comida e saímos com o nosso carro, identificando essas pessoas que estão em situação de rua para poder entregar os alimentos. E falar do evangelho e ter o contato com elas. Então, é algo nosso e não tem um contato direto com a igreja. Ah, entendo. Atualmente, a parte que você mencionou dos refugiados, não necessariamente são só os refugiados. Porque antes da pandemia, você já percebia e já notava-se a presença de sul-africanos também. No entanto, nós achávamos que era só refugiados. Uhum. E quando nós tínhamos oportunidades, perguntavam assim, mas de onde você é? Ah, eu sou do Zimbábue. Ah, eu sou desses países mais próximos aqui do país. Eu falei assim, mas o que te atrai para vir aqui para a região sul, né, do país? Ele falou assim, aqui é muito mais fácil passar, não ter teto aqui, mas ter comida do que estar no meu país, onde a situação, é muito mais miserável de estar, entendeu? E nós não temos suporte nenhum do governo. Então, assim, isso muito nos impacta. Porque, por exemplo, nós não servimos, nós não fazemos ação social, entendeu? Para que isso seja notado. Mas é ter um
mandamento mesmo de Jesus, entendeu? Ajudar o nosso próximo. Uhum. É algo inverso, né? Que lá eles têm teto e não tem comida. Certo, Aqui tem comida e não tem teto. certo. Então, Aí o vocês... sonho... Pode Então, no falar. Brasil, mais ou menos assim, os brasileiros sabem que tem o sonho americano, né? Ah, Quem é do sim. Brasil tem o sonho americano. Então, aqui na África, nós percebemos e fizemos esse paralelo das pessoas das regiões aqui, dos países vizinhos que descem todo para a África do Sul. Então, tem esse sonho sul-africano, entendeu? De conseguir moradia, porque a moeda local aqui da África do Sul é melhor do que qualquer outro país aqui do continente, em questão de Certo. valor, de peso, né? Sim. E vocês perceberam esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora, depois que vocês já estiveram lá, porque antes disso vocês não tinham essa Sim, sim. percepção. Nós não tínhamos nem noção que existia essa necessidade. Nós não Sim, sabíamos disso. Foi ao chegar aqui, identificamos esta oportunidade e dentro de nossas condições a gente tenta atender, até porque nós tiramos isso do nosso orçamento para poder assim efetuar. certo. E como é o trabalho que vocês também estão desenvolvendo lá em Moçambique? Porque aí vocês estão ajudando a igreja local, desenvolvendo esse trabalho com os refugiados, mas aí a gente tem recebido a carta de vocês também, dessas incursões que vocês fazem em Moçambique. Vocês podem contar um pouquinho como tem sido esses projetos? Sim, a primeira incursão que nós fizemos 3 incursões a Moçambique. Já Sim, era aos nossos cálculos deveriam ter sido 5, mas só foi possível fazer 3. A primeira nós fizemos em família, em agosto de 2018. Em março do ano passado, 2019, eu fui sozinho. A minha sogra teve AVC e teve que voltar ao Brasil. A Beth teve que voltar ao Brasil, juntamente com a Esther, para atender a minha sogra. E eu fui sozinho, eu e um outro pastor sul-africano, nós fomos, só em relação à família, né? Eu e um pastor sul-africano, nós fomos para o norte de Moçambique, numa viagem de carro de aproximadamente 14 mil quilômetros. Foi assim um grande rally que nós uau! fizemos, de ida e volta, em que tivemos a oportunidade de visitar vários campos na região norte do país. Principalmente, o que mais me deixou impactado foi a região do Cabo Delgado, que é uma Sim, região altamente violenta, muito violenta mesmo, com os ataques terroristas coordenados pelo Al-Shabaab, né, que é um grupo terrorista que atua muito na região da Nigéria e também da Tanzânia. Eles têm sim. entrado na região norte de Moçambique e Uhum. atirado um pouco nas casas, nos carros, decapitado quem passa pela frente, independente se é cristão ou não. Mas isso Aham. contra o governo. E isso Esses ataques é contra o esse, governo. esses ataques são contra o governo porque eles querem tentar conquistar uma petroleira que tem na região. Porque se eles Ah, conseguirem isso, eles vão ter dinheiro para o resto da vida para poder financiar outros ataques, não só na África, mas como no mundo também. Então, como eles não conseguiram atacar essa petroleira ainda, segundo informações que nós tivemos com os pastores da região, então eles matam as pessoas para roubar os órgãos para vender no mercado negro, que é o modo uau! como financia os ataques. Então, a igreja reformada da região, na época, estava muito abalada e havia mais de 150 membros. Quando chegamos para visitá-los, fomos a única equipe missionária que fomos até lá para poder atender esses pastores, os presbíteros, o pessoal da igreja. O pastor chorava e dizia assim: nunca ninguém veio aqui dar um apoio para nós. Uou. E eu era o único brasileiro da equipe. O único Isso foi... brasileiro e missionário da APMT, conste. O Sim, exatamente, parceiro. para ser bem claro isso. Isso. É muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, eles saibam que a igreja está junto com vocês. Vocês são o braço da igreja. Por isso é essa parceria. Sem a igreja, vocês não estariam lá. E sem Impossível. vocês, a igreja não estaria nesse lugar. Aí é Uhum. o complemento. A parceria perfeita. Emma, muito Certo. me emociona, porque quando você está em preparo, antes de ir para o campo, você ora e faz uma entrega ao Senhor. Só que depois, quando você chega no campo e vê a dimensão, e vê a dificuldade, e quando você chega naquele campo tão árido,
tão seco, e você depara com pessoas chorando, com, tipo, pastores, líderes falando assim, eu preciso de apoio, Nossa. eu preciso, entendeu, de um braço aqui para me ajudar. Você agradece a Deus, fala, Deus, tudo já estava na sua eternidade. Então, se Deus usa meios, usou a agência para aprovar o projeto, usou as igrejas que têm nos abençoado, entendeu? Através de orações, através do próprio sustento, né? Para nos manter aqui. Então, isso é muito motivante, porque você faz que é uma cadeia. Sim. E com esses pastores, você continua acompanhando de alguma maneira? Como que você está trabalhando com eles? Nós temos um grupo no WhatsApp, e é o meio que nós temos hoje para poder dialogar, trocar informações, orar um pelo outro, compartilhar material para estudo, que é raríssimo eles encontrarem. Então, o que eu consigo em língua portuguesa, eu mando para eles. E então, constantemente a gente tem essa interação. Quando eles têm alguns problemas, eles compartilham, entre nós a gente ora também. Então, até hoje tem havido este vínculo. A Beth depois entrou, fez uma incursão só em Moçambique, que eu fui impedido de entrar no país pelo fato de eu ser pastor. Então, não me deram um visto para eu entrar no país. Eu tive que voltar, depois de ter dirigido 2.000 quilômetros, e voltei para casa e a Beth seguiu viagem só. Então, teve também esse episódio em nossa caminhada no ano passado. Então, eu acho que ela lembrou da esponjinha nessa hora, não foi, Beth? Agora sou eu. Como foi essa tua experiência, Beth, de ir sozinha? Olha, Emma, eu falo, eu já me emociono. Quem me conhece sabe, a Beth gosta de se emocionar. Porque, assim, todos os nossos passos é alinhado com o Senhor, é totalmente uma dependência. Até para quem está nos ouvindo, para ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando é para ir, quando não é para ir. Sim. Nós tínhamos orado, nós tínhamos certeza que Deus estava aprovando essa viagem. Não tínhamos dúvida. Ou seja, quando tem paz, sentimos a aprovação do Senhor. Vinícius foi de carro, e daqui a 3 dias eu ia de avião, porque eu ia com a Esther, né? Sim. Eu e uma outra missionária aqui da África do Sul, porque nós somos 2 casais. É um casal sul-africano e a minha família, que fazemos essa incursão semestral em Moçambique. Então, assim, o Vinícius foi de carro. Nós não tínhamos plano B, era o plano A. Ele entra, eu entro de avião, nos encontramos no norte, que é na região da Zambésia, e lá fazemos as nossas visitas nas aldeias. Tudo planejado, tudo perfeito. No entanto, quando ele foi negado, que ele me liga e falou assim, Beth, estou na fronteira, não negaram o visto e eu estou regressando. Falei, calma, não, você não pode regressar. Eu tenho voo amanhã, e começou aquela disputa, aquele nervosismo, o pessoal da igreja sul-africana ligando, Beth, agora vai, como não vai? Então, assim, Vinícius regressou para casa. Sim. E eu tive que comprar uma passagem aérea de última hora, cheguei correndo, o avião já estava taxiando. Não! Para poder voltar para casa às pressas, para dar tempo da Beth pegar outro voo e voltar para Moçambique. E para você ficar com a Esther, né? Com a filhinha. Então, mas até então nós não tínhamos ainda decidido. Por quê? Porque quando o Vinícius ficou preso lá na borda, ele viu as notificações dizendo que crianças tinha que ter no mínimo 6 meses, né, de autorização do passaporte. E o dela tinha mais ou menos 4. Então ele falou assim, e a gente começou a discutir, e tipo assim, então agora a família cancela, a viagem não vai. E o pessoal da igreja aqui na África do Sul falou assim, mas o norte, as aldeias estão esperando por vocês. Eles estão aguardando há meses a chegada dos missionários. Sim. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor aprovou, o Senhor nos abençoou, e agora por que meu marido não vai? E assim, nós oramos e entregamos para Beth, vai. Eu fui. E quando eu fui, assim, eu fui com meu coração moído. Eu fui com um sentimento de incapaz. Eu falei assim, eu não vou conseguir fazer nada, porque parte da minha família não está comigo. Mas quando eu cheguei, que fiz a viagem, assim, só representando a minha família, com outro casal de missionários aqui sul-africanos, eu passei a ver Deus em detalhes. Porque eu não tinha minha filha pequena para me chamar a cada 1 minuto, e eu não tinha o meu marido também. E assim, eu tive tempo precioso com cada aldeia, com cada mulher. Então, assim, Deus me usava de manhã, de tarde, de noite. E Emma, uma coisa, assim, sobrenatural, por quê?
quando nós chegávamos em cada etapa que tinha que fazer a apresentação, os cursos, para quem não sabe, em Moçambique, mulheres falam com mulheres, homens têm autorização para falar com os homens, entendeu? Sim. Então, quando um pastor vai, ele tem autorização para falar com toda a aldeia. Porém, ele não tem autorização de tratar sozinho com as mulheres. Isso não é aceito no norte. Então, assim, eu tive essa oportunidade preciosa de tratar pessoalmente com as mulheres a luz da escritura, de orarmos, de chorarmos, e foi bênção de Deus. Que experiência, né? Aí você entendendo, entendendo que às vezes nós fazemos planos, mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor, né? Uma das coisas, só que alguém me enviou uma mensagem naquela época que gravou muito e falou assim: Beth, vocês demonstraram para a igreja que não é só o seu marido que é missionário, que você também é missionária e a sua filha também. Isso muito me emocionou. Isso é muito importante também a gente compreender, né? Porque no projeto missionário, realmente, o casal tem projetos que a esposa que tem acesso, né, a essas situações, como você está contando, às vezes é o pastor. Por isso que o chamado tem que ser realmente da família. Que bênção. E aí você concluiu esse projeto, retornou, e aí vocês continuam tendo também esse contato com essas mulheres, com essas pessoas? Nas aldeias não, Emma, porque é muito precário a situação. Nas aldeias, no momento, não é possível. Nós temos contato com a igreja do pessoal da cidade, que é onde nós temos o grupo de WhatsApp e estamos nos reunindo semanalmente. Ah, que bom. Então, também nessa época de pandemia aí, vocês estão usando muitos meios virtuais. Quando dá, né? Quando tem condições, né? Exatamente. Certo. Hoje o nosso trabalho é 100% virtual. Sim. Porque aqui também estávamos em lockdown. As coisas começando a voltar ao normal gradativamente por agora, mas mesmo assim, segundo a orientação do governo e também da própria liderança da igreja, eles não veem que as coisas se retornem tão rápido assim. Entendo. Então vai levar um tempo para as coisas voltar ao normal. Certo, então vamos ter que aprender a lidar com a tecnologia, mesmo que a gente não é muito fã. Ótimo. Ó, quais são as principais dificuldades que vocês estão enfrentando hoje no campo? As situações que vocês estão lutando, que vocês estão vendo assim que tá difícil? Eu acho que veio uma lista, não é? Eu tô fazendo download. Tá certo. Hoje, assim, um dos nossos maiores desafios que temos não é nem do próprio campo. O nosso maior desafio hoje que temos é de ter um parceiro local para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Ter as portas mais abertas. Exatamente, porque, como eu disse no começo, nós fomos convidados por uma igreja reformada de origem africana, né, aqueles irmãos lá, descendentes de holandeses, porém não foi possível nós desenvolvermos nosso trabalho com eles, por questão linguística. Eles têm muita resistência com o inglês, muita resistência mesmo. E até um ponto que vieram e me procuraram formalmente e falaram assim: pastor, não dá para trabalhar juntos. Porque nós não aceitamos o inglês. Nós não falamos africano, eles não falam português, o inglês era a língua meio do diálogo de todos os trabalhos, então nós tivemos que começar a procurar um novo parceiro. Nós temos congregado como família na Igreja Reformada Anglicana da África do Sul, igreja muito parecida com a IPB, até mesmo nos cânticos também, e temos dialogado bem. Então, nós estamos, inclusive o pastor Gessé Rios está nesse diálogo conosco e com a liderança dessa igreja, para nós alinharmos o próximo projeto. Sim. Se nós permanecermos, de fato, aqui na África do Sul, com as questões de documento, até porque não tem outro meio de permanecer na África do Sul se não houver o convite oficial de uma organização sul-africana. Então, não há outro meio de entrar no país. Então, nós estamos buscando as questões documentais, essas coisas todas, que ao voltar para o Brasil no final do ano, quando finalizar o nosso projeto, para a gente já ter essas cartas em mãos para entrar o processo de visto com o consulado em São Paulo, da África do Sul.
Então, ter esse parceiro é algo que nós estamos buscando, orando em Deus, para que a gente defina até mesmo a próxima caminhada. Então, o nosso desafio não é agora, propriamente dito. O nosso desafio é já pensando no próximo projeto. Certo. E a questão documental, como é que vocês estão se organizando aí? Eu e a Beth... Não, sobre... Não, foi Sobre os dos vistos e tudo. Que sempre, quando as pessoas vão para outro país, estava conversando esses dias também, que quando você nunca saiu do seu país, você não tem muita noção do que é ter um visto, ter um vencimento de um documento, tem que sair nas pressas, às vezes que eles querem renovar, às vezes eles não querem renovar. Vocês estão tranquilos com o visto, com o apoio da igreja? Sim, nós não temos problema de visto hoje, nem eu nem a Beth. Porque quando nós já saímos de São Paulo, já viemos com o nosso visto já pelo período do projeto, sim, de 3 anos. Como a Esther saiu do Brasil, ela tinha 1 ano e 4 meses na época, então ela tinha um visto de 2 anos. Um visto temporário, como o nosso, visto de trabalho voluntário, né? Como é minha filha, então estava vinculado ao meu visto. Venceu no mês de outubro do ano passado. Então, nós procuramos o Departamento de Imigração da África do Sul para nos informar qual seria o procedimento que deveríamos ter para com o documento dela. Eles orientaram que deveríamos fazer o pedido 1 mês antes. Então, com todos os documentos que nós levantamos, entramos com um pedido de processo de renovação, melhor dizendo, do visto dela, em setembro do ano passado. Até agora não foi dada uma resposta. Então, a Esther está ilegal na África do Sul. Certo. A aplicação aqui no contexto sul-africano é muito lento. Então, assim, nós sofremos. Então, já se passaram 9 meses da solicitação e no dia que nós fizemos o pedido, eu perguntei para o atendente quanto tempo saiu o visto. Ah, não, fica tranquilo, no máximo 12 semanas. Foi a resposta que nos deram. Sim. Essas 12 semanas já ficou depois do Natal. Então, é um bom pedido de oração, viu? Porque realmente, para permanecer num outro país, tem essas questões e às vezes a gente não dimensiona, acha que as outras coisas são importantes, mas esse aspecto também é mais um motivo de oração, né? Aqui tem uma pergunta que o nosso internauta fez, que a gente faz a caixinha de perguntas para os nossos convidados. E o Salazar, ele perguntou se existe ainda na igreja muita barreira a serem quebradas por causa do apartheid. Ah, Salazar. Te pegou? Essa resposta dá um doutorado em sociologia. Tá vendo? Vamos lá, vou tentar responder essa pergunta. Eu não sei se é homem ou se é mulher, porque colocou E. Salazar. Sim, meu querido, querida, não é fácil a questão do apartheid aqui. Já houve a revogação da lei, não existe isso como algo institucional desde 1994. Então, 26 anos atrás foi revogado, então a total liberdade de trânsito e de acesso para qualquer cidadão sul-africano em qualquer lugar. Seja ele branco, colored, né, que são os morenos, ou os brancos, os de origem indiana, não importa. Quem nasceu na África do Sul, ele tem liberdade a todo o território, não há mais restrição por questões raciais. Porém, hoje existe um apartheid inverso. Existe uma onda de assassinatos de negros contra brancos, principalmente quem é agricultor, principalmente quem mora na zona rural, principalmente quem trabalha com a terra. Então, há ataques, invasões constantemente e assassinatos desses sul-africanos brancos. Peraí, só um parênteses. Emma, só para deixar bem claro, no período do apartheid, que fez a separação entre negros e brancos, os brancos tomaram as terras de muitos negros. Então, o apartheid separou isso aí. Então, agora, por isso que o Vinícius está falando, está sendo o reverso. Então, já passou muito tempo, as terras não foram devolvidas e também existe um projeto do governo
de devolução das terras aos negros. Porém, os negros, na grande maioria, não sabem cultivar a terra, não tem tecnologia, não tem recurso, não tem dinheiro, e não sabe, se devolver a terra, vai ser uma devolução em troca de nada. Tem esse problema também. Sim. Então, existem partidos políticos, por exemplo, o tal de EFF, que é uma versão petista aqui na África do Sul. Houve eleição presidencial ano passado, e o candidato a presidente, ele levantava a bandeira e tinha pessoas com a camisa vestida, muros pichados e estampados em todos os lugares, frases do tipo, façam um favor a todos, mate os brancos. Frases em inglês. Então, existe essa rixa hoje ao contrário, porque a comunidade branca na África do Sul diz respeito mais ou menos, no máximo, 10%, mas está muito alto o número ainda. Certo. Então, 8% talvez seria o número ideal de brancos aqui. Então, eles sentem um pouco ameaçados hoje por causa disso. Sim. Que interessante, né? Ouvir, e o tempo foi passando, só temos mais 10 minutinhos para poder concluir a nossa entrevista, então nós vamos ter que pontuar algumas coisas. A gente vê todos esses desafios que vocês estão sentindo na pele aí, vocês são apenas um casal nesse contexto todo, e tem muitas pessoas, agora estamos com 54 pessoas assim ao vivo ouvindo a gente, depois outras pessoas vão assistir também esse vídeo. E gostaria assim pela experiência de vocês, qual seria o perfil de um missionário que poderia se adaptar ou que poderia desenvolver algum projeto que vocês estão vendo a necessidade no local? Qualquer pessoa é bem-vinda para trabalhar conosco aqui na África do Sul ou em Moçambique, mas desde que esteja ciente que os desafios aqui são altos, são grandes, vão causar impacto ao primeiro momento, mas quem tiver paciência e também um pouco de, não queria falar humildade, mas uma boa palavra, para poder não trazer a nossa cultura do Brasil para colocar para cá. Não impor a nossa mentalidade brasileira, tentar ouvi-los, entender, isso leva muito tempo. E nós estamos aprendendo isso ainda, nós estamos vivendo. Estamos aprendendo, estamos quase 3 anos, mas estamos vivendo isso. As respostas que nós temos para responder para perguntas brasileiras não cabem para responder perguntas africanas. Sim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também para poder entender que diretamente afeta o nosso ministério. Sim. Então, talvez isso seria uma boa resposta para quem quer servir aqui na África do Sul. E, por favor, quem quiser vir servir a África, independente se for na área da saúde, se for na área de educação teológica, se for na área de pastoreio, plantação de igreja, qualquer área, estude missiologia, estude teologia. Porque sem essas duas ferramentas, vai fazer muita falta para o desenvolvimento de um bom projeto aqui. E você destacou aqui a necessidade de alguém aprender o afrikaans, né? Alguém até perguntou se alguém poderia investir nessa língua, né? Para poder ter essa ponte, né? E interação com esse povo, né? Alguém que também esteja disposto a aprender a língua local, não apenas o inglês, né? Nós pensamos nisso também, na época. Ao nosso primeiro momento, nós pensamos ficar só 3 anos na África do Sul. Mas é óbvio que as coisas vão ganhando corpo. E, a princípio, no primeiro momento, entre inglês e africanos, nós pensamos mais no inglês, porque nos daria mais liberdade. Porque o inglês é a língua franca do país inteiro. E o africano só se fala em torno de 10%. Sim. Então, quem tiver a disposição de já ter o inglês e querer aprender o africano, tem um grupo étnico muito grande a ser atendido. Muito grande mesmo. E a Nath aqui está perguntando vale a pena. Se tem Bíblia em afrikaans. Tem Bíblia africana. Tem, então já está pronto, Nath. É só ir lá e fazer o discipulado. Tem tudo. Tem rádio, tem... A Universidade de Stellenbosch, por exemplo, que é uma das maiores universidades da África do Sul, é uma universidade em afrikaans. Joia. Muito bom o papo de vocês e nós gostaríamos de ir finalizando já a nossa conversa e gostaria de ouvir uma mensagem final seu, pastor, e também da Beth, para quem está nos ouvindo, para que nós possamos também ser encorajados aí com vocês. A mensagem que eu tenho, ela é clara e simples.
aquele que morreu, aquele que viveu de forma reta, santa, justa, que foi enviado por Deus, que viveu sem pecado, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele nos mantém, ele nos segura, ele nos conduz, nos direciona, seja que nós vivamos no nosso país de origem ou qualquer outro lugar do mundo. Então, a nossa segurança e a âncora da nossa fé se repousa em Cristo. Mesmo em momentos de dificuldade, de pandemia, de ataques terroristas, de ser barrado na fronteira, de ter documento negado e tantas outras coisas, nada nos separa do amor de Deus. Amém, amém. Obrigada, pastor. Amém. E acho que Hebreus, eu fui pego de surpresa, Hebreus 3, 5, a gente aprende na PEC, que eu fiz o curso da PEC, isso eu carrego comigo, quando ele fala assim, que ele nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, e a gente faz assim para as crianças, ó, aqui Tudo sou bem? eu e aqui é o Senhor, e nós estamos guardados, aqui, ó. Amém. Essa é uma mensagem que eu ensino o tempo todo para minha filha, independente da situação. O meu tô ouvindo com dificuldade. Pelo Senhor. Amém, que bom. Deus Deus abençoe. abençoe você. Amém. Obrigado por tudo. Obrigado por a tudo. Tchau, vocês. igreja. Tchau, Abraço. gente. Tchau. Tchau, E tchau. obrigada, Tchau. PMT, por tudo, né? Por segurar cordas. Amém. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente.